Olá, lindona! Seja muito bem-vindo ao Legado Delas Cast. E nessa temporada nós temos o tema Chamadas para esse Tempo. Eu estou trazendo convidadas, escritoras aqui da Editora Legado, mulheres ativas do nosso ecossistema que foram chamadas para esse tempo. E hoje eu estou aqui com a escritora do livro Mulheres que Inspiram e Transformam, Daniele Cassol. Ela que além de escritora, né, atua há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas e tem um propósito muito claro: ajudar pessoas a romperem suas prisões emocionais, mentais e comportamentais para viver uma verdadeira transformação de vida. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Grazi. Que Obrigada. alegria, que tempo precioso que a gente vai ter hoje aqui, um tempo dinâmico, um tempo de inspirar a mulherada que está em casa, né? E já te agradeço pelo convite. Você sabe o quanto, você particularmente sabe, porque a gente conversa muito sobre isso, o quanto alegado na sua pessoa e as meninas todas, elas têm me ajudado, e eu sei de outras autoras que estão passando pelo mesmo processo de transformação, de sair de dentro do casulo, de dentro das nossas cavernas, para viver algo que a gente nunca imaginou, eu nunca imaginei. E só quero começar te agradecendo. Obrigada. Muito bem, muito obrigada pelo seu sim também. E a Dani não é só autora do livro Mulheres que Inspiram e Transformam, ela também está escrevendo, né, no livro Sim, da série Escolhidas, e também. também é master do nosso movimento, está ativa. A gente está tendo uma caminhada juntas aí, né, Dani? Está sendo muito gratificante. Que bom, graças a Deus. Mas agora vamos para as perguntas, tá preparada? Bora. Aquela pergunta, assim, que é um pouco desafiadora às vezes de responder, né? Quem é a Dani, além de tudo isso que eu falei? A Dani, ela vem de uma família lá no interior, aqui no interior de Santa Catarina, no oeste, em Erval do Oeste, foi onde eu nasci, uma cidadezinha de 25 mil habitantes, e eu tinha sonhos muito, assim, simples, de ter a minha família, ficar perto do meu pai e da minha mãe, mas não foram esses os caminhos que se abriram, né? Eu casei com o pai da minha filha logo que eu saí da faculdade de administração de empresas, fui morar em Niterói, morei lá 5 anos, depois, por uma transição de carreira, fomos para São Paulo, lá minha filha nasceu, hoje ela tem 11 anos, me divorciei lá, e o divórcio é o que, né, eu conto um pouquinho no meu capítulo deste livro, mas logo depois do divórcio, foi como se o mundo tivesse se abrindo para mim, né? Eu trabalhava numa empresa canadense do ramo de odontologia e fui convidada para fazer parte da equipe de vendas internacional, então eu pude viajar para vários lugares, né? Viver coisas que aquela menina que sai lá do interior nunca poderia imaginar, né? E foram muitas, uma formação na parte das pessoas, do trato das pessoas, que hoje eu percebo que estou aproveitando toda aquela bagagem que foi depositada em mim, né, que eu tive acesso de diversas formas. Eu vejo que isso está sendo útil neste momento também, então não é algo que não, aqui encerra para começar outro, não, nós somos isso tudo, né? E tudo que nós vivemos, né, faz parte de um propósito maior. Às vezes, Sim, no momento a gente não entende, é né, o verdade. porquê estar fazendo isso ou aquilo, mas quando a gente precisa daquela É, situação, a gente vai entender, o Senhor estava me estava. preparando. É exatamente isso. Muito bem, Dani, aqui você fala sobre prisões emocionais, mentais e comportamentais. Fala um pouquinho sobre essas prisões, o que você percebe, né? Vem um pouco da tua história isso, do que você percebe Sim. das mulheres? Vem um pouco dessa bagagem dos 20 anos, mas vem muito sobre o que eu vivi, né? E ainda estou rompendo, né? Nós estamos constantemente rompendo as nossas prisões e começa com o sim para escrever o livro. É muito claro para mim, sabe, que essa parte do meu eu, do romper para ir para um novo nível, começa com a decisão de enfrentar algumas coisas que estavam escondidas aqui dentro e que eu disse que eu nunca revelaria para ninguém, né? Muito do que eu
relato no capítulo, minha família não sabia. Foram descobrir quando leram o capítulo. Mas ali a história já estava finalizada, né? Não só finalizada, mas hoje eu percebo que aquilo que aconteceu comigo, eu posso usar hoje para ajudar outras pessoas. E esse livro não é só um livro, eu o vejo como uma ferramenta onde as pessoas podem enxergar algo para além da própria dor que estão vivendo, sabe? Então, é emocional, é espiritual, é físico, comportamental, é um conjunto de várias coisas, né? Dani, me conta, o que te despertou a desejar escrever um livro? O que né, veio esse desejo no teu coração? Por quê? Assim, qual foi a virada de chave? Não havia um desejo de escrever um livro. A gente Não despertou havia. esse desejo em ti, então. Foi num retiro da igreja. Eu congrego numa igreja aqui em Itapema, onde eu moro, e a igreja tem muitas formações, né? O retiro faz isso. E naquele final de semana, que foi em outubro do ano passado, eu revivi todas as dores de 8 anos atrás, que foi quando eu me divorciei, e eu não estava entendendo por quê. Porque eu já havia pedido perdão, eu já havia perdoado, aquilo já era, né, fazia parte de um passado, mas começou a emergir tudo de novo. E eu escrevi o capítulo, né? Eu escrevi todo o início, o meio, eu vi ele todo desenhado, mas não havia uma editora, né? E curioso que eu já escrevo faz mais de 2 anos e meio, que eu tenho escrito as minhas experiências com o Senhor. Todos os desafios que o Senhor tem me ajudado a superar, eu já estava escrevendo, então o ato de escrever não era uma novidade, mas o ato de me expor numa obra dessas, isso foi um outro romper na minha vida. E então, num grupo de oração que surgiu de uma amiga em comum, que eu a conheci naquele dia, ela disse: Dani, isso não pode parar em você. A minha mãe precisaria ouvir isso que você está dizendo. As pessoas deveriam ouvir isso que você está relatando. Vou te apresentar a minha editora. Eu estava conhecendo ela naquele momento. Eu não sabia, não fazia ideia. E então uma das tuas meninas, a Natine, entrou em contato comigo e eu já tinha entendido que eu não podia abortar mais nada do que o Senhor iria mandar para mim. Eu só tenho dito sim. E é assim que... E aí nasceu o livro, e aí agora tem um outro livro, que o lançamento vai ser em novembro. Quero estar no próximo, que você vai lançar em abril do ano que vem. Já estou me organizando, mas estou indo passo por passo. E foi assim que vocês apareceram na minha vida. Ô Dani, eu costumo dizer que escrever é um caminho sem volta, né? Você Não. disse sim para um e agora já vai pro terceiro, né? Você pediu para a gente fazer um planejamento para daqui a um ano, né? Desenhar o que eu gostaria, não é nem o que eu gostaria, né? Mas eu vi um número de livros ali. Uau. E aí, quando o Senhor nos dá uma visão, a gente caminha para ela, no sentido dela. Né? Tudo aquilo que vem contrário, a gente diz não, mesmo que eu quisesse isso, não, mas eu vou dizer não, porque eu sei para onde eu estou sendo levada, né? Uau, muito bom. E aí, um dos livros, que é Mulheres que Inspiram e Transformam, já foi lançado. Sim. Já tem pessoas sendo impactadas por ele. Já. Conta pra mim, Dani, como que tá sendo essa experiência pós-lançamento? O que as pessoas estão te trazendo de feedback? Como é essa sensação, né, de saber que o que você carrega tá impactando tantas vidas? Lá atrás você me ajudou e você viu o quão difícil foram os primeiros movimentos. Escrever não foi difícil, mas começar a falar do livro era um dos bloqueios que eu tenho vencido. E você disse: Dani, tudo vai fazer sentido quando você começar a receber os testemunhos. E é inegável, é inquestionável o poder do testemunho. O poder do testemunho. O testemunho, ele
ele carrega a nossa experiência. Eu tenho autoridade para falar sobre algo que aconteceu comigo, mas quando eu percebo a chave que abre ou uma porta que abre para a pessoa que está ouvindo e que às vezes está passando por algo parecido, aquilo se transforma em algo muito maior. Não é mais sobre mim, não é mais sobre a minha dor, que já foi superada, mas é sobre o que essa experiência pode trazer para a vida de outras pessoas, revelar na vida de outras pessoas que estão passando por uma situação parecida. Então, o poder do testemunho é algo que a gente não consegue nem mensurar. A gente não faz ideia do que as palavras que foram escritas nesse livro, onde elas irão chegar, como elas irão reverberar na vida de uma só pessoa, mas talvez na vida de uma descendência inteira. A gente, através de palavras escritas aqui, você pode ser usada para mudar uma geração inteira. Tem noção do que é isso? Uau! É muito poderoso. E diante de tudo isso que você falou e todas as experiências que você viveu, o que você diria para aquela mulher que está em casa e que talvez está naquele momento da Dani de antes? Tem uma história para contar, tem uma mensagem, tem um coração queimando para fazer diferença, mas ainda está na dúvida. Para essa, eu diria que há um tempo para todas as coisas, sabe? Há um tempo de viver, há um tempo de amadurecer, há um tempo de digerir a própria história, mas há um tempo em que você precisa usar a tua história para derramar alguma coisa na vida das outras pessoas. A gente vê na palavra do Senhor que José do Egito, por exemplo, ele é levado à posição de governador e ele desfruta daquilo, né? Afinal, agora ele era o segundo em comando de todo o Egito, que era a superpotência da época. Mas ele é colocado naquela posição, ele vive tudo aquilo, mas para abençoar outras pessoas, para abençoar toda aquela geração. E quando a gente percebe que a nossa experiência pode fazer bem a alguém, isso é um caminho sem volta, como você falou. Então não há o que esperar, não há o medo não pode nos bloquear de viver o extraordinário de uma vida depois que você gera um filho como esse, né? Porque ele a gente ama essa obra como a um filho. Como isso pode fazer e o que isso pode gerar, eu diria para você não esperar, que se você receber um convite, se você tem dúvida sobre a idoneidade da editora, sobre isso é uma outra questão e isso é muito fácil de resolver, porque eu, assim como outras mais de 500 autoras, temos visto os frutos da editora, mas que não seja esse um impedimento para você pegar sua caneta ou seu computador e fazer aquilo que está ardendo no seu coração, porque isso vai fazer de você, vai te levar para um outro nível que nem você sabe, nem eu sei para onde eu estou caminhando. Na verdade, eu sei, eu tenho uma visão. Você está vivendo o processo, né? Um dia Estou de cada vivendo o vez processo. caminhando em direção à visão. Isso. Ô, Dani, tem algo que você fala e que eu acho bem interessante a gente comentar, que é sobre afogar a impostora. A impostora. E eu vou só fazer um parênteses no que a gente está conversando. Sim. Você comentou comigo, e várias autoras comentam comigo, quanto surge esse medo, né? Esse frio na barriga. Muitas vezes é aquela sensação, será que é pra mim? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que a minha história é boa o suficiente para impactar a vida de alguém? Eu creio que você sentiu isso em algum momento. Várias vezes. Mas você tem falado muito sobre isso, né? Sobre, não, peraí, deixa eu afogar essa impostora aqui. Como que é isso? Conta pra nós. A impostora é aquela que fica te puxando para trás e dizendo, não, tua história, o que você vai contar? Nem é tão importante assim, e eu digo que ela ainda aparece, porque Sim. Depois que eu vi tantas histórias poderosas que tem nesse livro, somos 28 autoras no livro, nesse terceiro volume do Mulheres que Inspiram e Transformam,
E ainda assim, depois de ter escrito, a impostorinha veio dizendo, olha, tua história não é nada perto das outras histórias, né? É só um monte de palavra. Ela continua aparecendo nessas próximas fases que nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo para os próximos passos. Tem um outro livro, tem outros produtos que irão surgir a partir deste livro. Então a impostora está sempre tentando me puxar para trás, e acho que é assim com todo mundo. Em todas as fases que a gente está, em todas as fases. Só que e isso a gente às vezes também se sabota. Não é só a impostora, né? A gente decide ouvir a impostora em todas essas falas que são mentirosas, porque nós temos visto os frutos, não só o meu, como de todas as outras autoras. A gente precisa ir com medo mesmo. A gente precisa olhar para você, que é a nossa mentora, que é essa que já passou por todas essas fases, e que tu diz para nós, olha, faz desse jeito que vai dar certo. A primeira frase que você me disse foi, Dani, posta e sai correndo. Isso eu nunca mais esqueci. Posta e sai correndo. Foi o que eu fiz, postei e saí correndo. E hoje eu percebo, vendo os meus vídeos atuais e voltando lá em fevereiro, e eu olho e digo, meu Deus, que bobagem. Meu Deus, que bobagem. Por que esse medo todo? Não faz sentido. Era algo tão simples e não fazia sentido. Então, ela precisa ser afogada todas as vezes que ela aparecer. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se tiver com insegurança, também vai do mesmo jeito. Se não souber fazer, você fala o tempo todo, faz com o que você tem. Não precisa esperar o perfeito para você agir, para você começar a atuar. Você não precisa disso. Começa de pouquinho em pouquinho e a gente vai avançando. E você fica repetitivo, mas eu preciso dizer, sabe? Porque existia, e eu fui, uma atividade que você nos deu, de colocar no papel um desenho e também por palavras, o que é que a gente quer daqui a um ano. Eu comecei a entender que eu já tenho esse chamado desde janeiro de 2024. Mas existia um tempo, existia uma forma para ser seguida. Então este é o tempo, né? Este é o tempo para isso. O interessante, né, é que a impostora, ela tá sempre ali. Sim. Só que, na medida que nós vamos crescendo, evoluindo, vamos estando no ambiente certo, Sim. com as pessoas certas, aprendendo com o conhecimento certo, Exato. nós vamos ficando mais forte. Então, Sim. veja bem, nas nossas conversas lá no início, você tinha esse sentimento mais forte. Agora ainda tem, só que você mesmo diz, deixa eu afogar a impostora. Então, olha como muda a mentalidade, você fica mais forte. Por quê? É o ambiente, são as pessoas, a gente tá ali juntas, todas com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios, porém uma ajudando a outra. Dani, parabéns! Eu tô muito feliz em ver esse resultado. Eu sei que é só o começo, né? De tantas coisas que Deus ainda vai fazer. Amém. Dani, a gente vai entrar num quadro agora que chama Giro 360. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder em uma frase curta, ou uma palavra. Uma palavra ou uma frase curta, Vou tentar, minha sanguinícia às vezes não deixa, mas vai. Vou obedecer. Uma palavra que define você. Obediente. Transformação começa com? Decisão. Uau! Sua maior prisão que você já quebrou? A insegurança. O livro que mais te ensinou? A Bíblia. Uau! O que a Editora Legado é para você? Caminho. Uma mulher que te inspira? Difícil essa, hein? Uma. Esther. Uau! Seu maior presente hoje? Poder, não vai ser uma palavra, mas poder ouvir a voz do Senhor e discernir pelo caminho que Ele está me mostrando. O que você diria, para a gente finalizar esse quadro, daí pode ser uma frase um pouquinho mais longa, tá? O que você diria para Dani de 20 anos atrás? 20 anos atrás,
Eu já tinha saído da faculdade, eu já estava no meu 2º ano de casamento. Eu diria para ela que ela não está sozinha. Eu diria para ela que mesmo tudo que vai vir, tudo que vai acontecer ainda, vai levar ela para um lugar diferente. Que tudo que vai ainda acontecer, que ela só precisa ser forte, corajosa e prestar atenção no que o Senhor vai sussurrar para ela. Que vai ficar tudo bem. Uau! Muito bom, lindonas! O que a gente vive aqui, né, em todos os momentos, nas nossas reuniões, nos nossos momentos que a gente tem eventos, é realmente muito emocionante, porque é verdadeiro, é real. São mulheres reais, com histórias reais, que estão vivendo processos, que estão aprendendo durante o processo, que estão crescendo durante o processo. E nesse movimento, a gente tem uma premissa, né? Crescer e contribuir, crescer e contribuir. Então, na medida que você cresce, você tem mais para transbordar. E na medida que você transborda e você contribui para outras pessoas, mais você cresce, mais você avança e mais vidas você impacta. Então, se você se sentiu inspirada pela história da Dani, pelo que a Dani trouxe para nós, talvez você está num momento desafiador, ou está no momento de entender o que Deus quer para você, o chamado de Deus para a tua vida, ou até mesmo você já entendeu, mas precisa da oportunidade certa, estar no ambiente certo com as pessoas certas. Talvez esse seja o seu lugar. Eu quero te convidar para conhecer o nosso perfil, conhecer o perfil da Editora Legado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se alguma palavra, alguma frase, ou se a história da Dani te impactou, deixa aqui para nós nos comentários também. Vai ser muito bom poder ver o quanto nós estamos inspirando você também. E tem lugar na mesa, tem espaço para mais mulheres estarem nesse ambiente de crescimento, de transformação, de aprendizado, de impacto. Porque aqui é tudo sobre isso. A gente cresce, a gente tem resultados, mas tudo sobre o que Deus vai fazer através de nós. E no final das contas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Através da nossa vida. Então, se você quer fazer parte de um ambiente como esse, vai na descrição e vai lá no nosso Instagram, acompanha. Vai ser muito bom poder te conhecer também. Dani, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada pelo teu sim. Muito obrigada por você estar aqui sempre, né, topando. Eu chamo a Dani, vamos fazer isso, Dani, vamos ter que ir lá, bora, tamo junto. E é isso, né? Sim, aquilo que nos faz crescer, a gente precisa ter vontade de estar junto mesmo. Sim. Eu percebo esse teu desejo de crescer, de avançar. Obrigada. E eu sei que hoje você sabe o que Deus tem pra tua vida e o quanto Ele vai te usar na vida de tantas mulheres ainda. Amém. Já tem usado, né? E o quanto ainda Ele vai fazer. Muito obrigada, Dani. Obrigada a você, querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você que assistiu até aqui. Beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio.